isso aí, saúde e evidência no lar. Hoje com a presença da nossa querida Lilian Alves, nossa nutricionista, está aqui nos nossos estudos da RCT. Hoje vamos ter um bate-papo bem legal com ela aí. Estamos aguardando nosso apresentador Jorge Amaral. Também, em primeiro lugar, gostaria de deixar nosso bom dia à comunidade de Taquara e também deixar aquele convite bem especial aí para que curtam as lives, sigam a Lilian no Instagram, no Facebook e no YouTube. Ela tem um canal muito bacana, ela fala sobre nutrição, uma saúde mais específica, nesse momento aí que a gente vive de crise, de muita turbulência de informação, é imprescindível que falamos sobre saúde com respeito, saúde com cuidados. E o primeiro cuidado que a gente tem que ter é na nossa alimentação. Começa lá em casa, lá no preparo do alimento, né? Eu gostaria de dar o bom dia, então, para a nossa Lilian. Né, Lilian? Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz de estar aqui mais uma vez compartilhando informações, né, sobre a área que eu amo, que é a nutrição, a alimentação. Bom dia, Alex. Bom dia a todos os ouvintes. Vamos fazer um bate-papo aqui que seja bem útil. Vamos falar um pouquinho também sobre cuidados para melhorar o sistema imunológico, para a gente conseguir se prevenir um pouco mais sobre a epidemia, né, que está aí do coronavírus. Então, tem muitas medidas que a gente pode tomar para se precaver, para se fortalecer para a nossa imunidade, né, saber conseguir lidar muito bem com essas doenças que estão por aí, né, e a gente trabalhar com prevenção. Afinal, a alimentação e a nutrição têm por finalidade atuar na promoção da saúde e na prevenção de doenças. Então, Lilian, falando sobre o coronavírus aí, que é o tema do momento mundial, preocupação de pandemia, de muitas coisas que estão acontecendo aí, né, conversas paralelas, gostaria de fazer uma pergunta para você, para nós começar a nossa entrevista aí. O que Lilian Alves pensa sobre isso? Bom, eu tenho me atualizado bastante, tenho visto bastante profissionais que eu sigo e profissionais respeitáveis, na minha opinião, para embasar um pouco melhor. Eu tenho acompanhado estudos científicos também. Ontem saiu um estudo em uma revista científica de renome internacional, uma das melhores, que relaciona o uso do ibuprofeno, né? Quem está com sintomas não deve utilizar o ibuprofeno. Então, eu tenho acompanhado ali a linha científica médica de pesquisas e opiniões de profissionais que eu sigo e tentado me atualizar o máximo possível acerca disso para poder formatar uma opinião fundamentada, né? Então, assim, a gente não pode negar que é uma epidemia que está crescendo, está se alarmando muito, né, se espalhando muito. Grande parte da população vai ser contaminada, 20% da população vai desenvolver sintomas mais sérios, que vão precisar de uma atenção à saúde. Então, o que a gente precisa fazer no momento é trabalhar com prevenção, não só por causa da nossa saúde individual, mas pensar no coletivo, né? Porque os grupos de risco, principalmente as pessoas idosas, né, mais de 80 anos, que correm riscos sérios se contaminarem com o coronavírus, principalmente também se tiverem já doenças crônicas e outros problemas de saúde, a gente tem que pensar nesse público, né, e não ser mais um fator que veicula e que transmite. Então, todo cuidado é pouco, né, a gente precisa pensar no coletivo e se fortalecer, pensar principalmente em fortalecer a nossa imunidade, já que não tem um medicamento que vai resolver a situação em caso de contágio, e toda medida profilática é importante. Então, toda higiene e a gente se cuidar e cuidar dos nossos familiares, enfim. Bom, Lilian, voltando assim, você tem grupos, né, na secretaria que você trabalha. Como ficou com a história do coronavírus? Como é que você está remanejando esses grupos? Pode ser individual? Como é que é a sua recomendação? Bom, até o momento a gente a gente não suspendeu, né, os grupos. A orientação é manter porque não são grupos muito extensos. Ontem tivemos um grupo que compareceram 2 pessoas somente. Então a gente conversa, atende essas 2 pessoas, faz um encontro mais rápido. Até o momento não recebi ordem para suspender os encontros. E a gente trabalha dessa forma, né? As pessoas por si mesmas já evitam, né, de ir aos postos de saúde e participarem, mas por enquanto a gente não suspendeu, segue o cronograma. Os encontros
Tem alguns que são mensais, a grande maioria são mensais e ocorrem na primeira ou na segunda semana do mês. Então, nesse mês ocorreu com tranquilidade, porque o vírus ainda não tinha chegado, ainda não estava essa situação presente agora de mais atenção, né? Então, para o próximo mês, talvez a gente tenha algumas medidas de suspensão, eu não sei ainda, a gente está conversando sobre isso. E o único grupo que a gente tem toda semana, que é lá no 24, né, nas segundas-feiras pela manhã, essa semana ainda teve, mas a partir da próxima semana talvez não tenha. Então, quem participa, quem tem interesse, fica ligadinho aí nos veículos de comunicação que a gente vai estar avisando qualquer decisão. Vamos lá. Qual seria a primeira recomendação nutricional para esse momento? Bom, as recomendações nutricionais são várias, né? A começar pela alimentação correta, variada, com bastante frutas, verduras, legumes, né? Poucos alimentos industrializados. Então, a gente tem um material muito bom que está na internet à disposição de todos, que é o Guia Alimentar para a População Brasileira. O Ministério da Saúde incentiva que as pessoas olhem esse guia, tem muita informação útil ali dentro, mas basicamente o que o Ministério preconiza em termos de saúde é uma alimentação à base de alimentos in natura ou minimamente processados, ou seja, né, procurar fazer em casa as refeições com o mínimo de tempero ultraprocessado, de ingredientes muito industrializados, muito processados, né? E consumir bastante alimentos crus, verduras, legumes crus. Por quê? Porque são fontes de vitamina C que agem diretamente nas nossas células de defesa. Colorir a alimentação também, não com corantes, obviamente, né? Procurar ingerir frutas, legumes, de forma que o nosso prato, que a nossa alimentação diária seja variada e forneça tudo que a gente precisa. A vitamina A também é super importante na imunidade, ela está presente nas verduras, nos vegetais verdes escuros, nos alaranjados, nos vermelhos, e a vitamina A também atua diretamente na ação dos nossos anticorpos. Né? Os minerais também, então o zinco é fundamental para melhorar o nosso sistema imune. A gente encontra o zinco na linhaça, nas sementes, nas nozes, nas amêndoas, nos feijões. Então, constituindo uma alimentação rica, variada e equilibrada, a gente consegue suprir as nossas necessidades nutricionais e dar mais força para o nosso corpo conseguir combater qualquer tipo de contaminação, né? Não só agora o coronavírus, que é o que se fala no momento, que é um vírus novo, uma nova epidemia, como outras tantas que já surgiram, né? E não só isso. Quem tem doença crônica já é um fator agravante e deve tomar um cuidado redobrado, não só para estimular a própria imunidade nesse momento, mas como uma medida de evitar complicações futuras e de melhorar a saúde de forma geral. Então, é tomar bastante água, é atividade física moderada, né? É uma boa noite de sono, um bom descanso, não se deixar dominar pelo medo. Acho que é super importante, porque o medo, isso é cientificamente comprovado, o medo e o desespero diminui o sistema imune. Então, né, usar o caminho do meio, a gente tem noção do que é, do que pode se tornar essa epidemia, mas ao mesmo tempo a gente não deve se desesperar e deve fazer aquilo que está ao nosso alcance. Então, né, se cuidar, tomar medidas adequadas, é um ótimo momento para começar a botar em prática um estilo de vida saudável. E outra coisa que eu não posso deixar de dizer é da importância do equilíbrio da nossa flora intestinal, da microbiota intestinal na nossa saúde imunitária. Por quê? Porque o intestino está diretamente relacionado ao nosso sistema imune. Então, uma das formas da gente conseguir melhorar a nossa imunidade é através da modulação da flora intestinal a partir do uso de probióticos e prebióticos. Onde é que a gente encontra isso? Kombucha é um exemplo muito clássico, que eu tenho trabalhado bastante, inclusive nos nossos grupos eu disseminei a kombucha, muitas participantes dos grupos já estão fazendo uso, sentindo os benefícios da kombucha para a saúde. Kombucha é um probiótico sensacional. Tem o kefir, tem outros probióticos em sachê, né, fórmulas farmacêuticas de probióticos que podem também ser usados, principalmente após o uso de antibióticos, porque o antibiótico mata a nossa flora intestinal, mata também a bactéria patogênica que está causando uma doença, mas ela não é seletiva, né? O antibiótico ele mata parte das nossas bactérias boas que vão atuar na nossa imunidade. Então é importante a gente estar repondo. O alho também é super importante, é um prebiótico, alho, cebola, né? A gente está consumindo para alimentar essas bactérias do bem e a gente conseguir se fortalecer. Lilian, mediante essa pandemia aí,
o que nós, como seres humanos, temos que priorizar. Ele falou aqui também sobre um estudo do ibuprofeno que você vinha falando, ele comentou, e ele fomentou dizendo assim que já existe um estudo bem específico em relação à proteína, que é uma proteína que está sendo desenvolvida, que no mês de maio vai ser lançado um medicamento que está sendo estudado à base de proteína. Então, qual é a função da proteína no nosso organismo? Essa seria a pergunta. Bom, a proteína é fundamental tanto para a formação do nosso corpo, ela é um alimento energético e construtor, basicamente construtor. Todas as nossas células são feitas de proteína. O nosso sistema imune, as nossas células de defesa, elas são constituídas a partir de proteínas. Então, a gente precisa obter essas proteínas da alimentação. O nosso corpo produz as nossas próprias proteínas, né? Produz as nossas células de defesa, mas para isso a gente precisa da matéria-prima suficiente e de qualidade para o corpo poder cumprir essa função. Então, de que forma que a gente consegue esses aminoácidos da alimentação? Tendo uma alimentação variada. Um exemplo clássico de prato que fornece os aminoácidos necessários. Metade do prato, salada, vegetais, legumes coloridos, né? Inserir ali algumas saladas cruas, folhosos não podem faltar, folha verde jamais pode faltar na alimentação. Isso deve compor a metade do nosso prato. A outra metade deve se constituir de arroz e feijão, por exemplo, né? Um cereal com uma leguminosa, um cereal no caso o arroz, uma massa, e a leguminosa, o feijão, lentilha, grão de bico, ervilha, fazem uma combinação completa e nos dão todos os aminoácidos que a gente precisa para construir as nossas próprias proteínas. E a carne, o ovo, a proteína animal, né? A gente escuta falar que é mais completa. Na verdade, a proteína animal, ela é uma proteína que o animal já formou e a gente vai obter os aminoácidos, mas o nosso corpo vai precisar ter um trabalho redobrado para digerir a proteína animal, para buscar ali dentro os aminoácidos que a gente precisa para construir as nossas próprias proteínas. Então, a proteína animal ela é mais concentrada. Mas lembrando, né, que o excesso de proteína danifica os nossos rins, danifica o fígado. Então, é prejudicial o excesso de proteínas para a nossa saúde. Tem que ter uma alimentação balanceada, completa e, de preferência, ir buscar esses aminoácidos que são essenciais para a nossa saúde de fontes primárias, ou seja, diretamente dos vegetais, diretamente das plantas. Outra coisa que eu não posso deixar de falar, né, essas doenças, esses vírus, essas epidemias, que não é a primeira vez, a gente já teve ebola, agora está surgindo novamente, né, um novo tipo de HN, né, uma outra gripe aviária muito agressiva. E o que é a gripe aviária, né? A gripe do frango. Então, esses vírus, eles vêm dos animais e a gente, ao ingerir esses animais, se contamina com os vírus. Então, quando a gente tem uma alimentação à base de plantas, a gente diminui esse risco e eu acho que é um momento da gente repensar a nossa relação humana e a maneira que a gente vem impactando o meio ambiente, né? Porque a natureza, ela responde. E da forma que a gente tem degradado o meio ambiente, degradado as florestas, degradado o nosso meio ambiente como um todo, as consequências elas vêm. Quando a gente desmata uma floresta, por exemplo, os mosquitos que vivem ali vêm e aí a gente tem, por exemplo, a febre amarela, né, que dizima populações também. Então, eu acredito que é uma hora da gente repensar a nossa relação com a natureza e a maneira com que a gente vem explorando, né, a natureza, os animais, os impactos que isso voltam de forma grave, né, para a nossa humanidade. Bom, é bastante informação, né? Digamos assim, seria necessário que a gente fizesse 2, 3, até 4 programas para poder entender bem e poder esclarecer bem a população. Então, de primeira mão aqui, o Jorge já deixa um novo convite para a Lília, que nos prestigie novamente para falar sobre nutrição. E agora eu gostaria de fazer uma pergunta para você voltada a alguns projetos que eu vejo, que eu acompanho você, que eu vejo que você está realizando. Uhum. Primeiro seria um atendimento personalizado de nutrição. Eu te fiz uma pergunta dias atrás no bate-papo aí, você me falou que você não tem um consultório. Né? Você não trabalha com uma área física, né, no caso, específica. Uhum. Qual seria a sua linha de trabalho hoje, Lilian? Bom, eu, como uma boa geminiana, faço várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, eu estou gravando o curso online para a plataforma da Escola Vegana, que é um curso de festa de aniversário
vegana, com 50 receitas diferentes só de festa de aniversário, para fazer qualquer festa sem nada de alimentos de origem animal, que é a minha linha de trabalho, né? A linha principal onde eu atuo, que é a alimentação à base de plantas, é a minha especialidade, é onde eu estudo mais. Eu atendo algumas pessoas, eu tenho um consultório que eu subloco em São Francisco de Paula, nas sextas-feiras à tarde, que eu faço mestrado lá na sexta-noite e no sábado, então eu aproveito e encaixo alguns pacientes que me procuram para conseguir atender em São Chico, nas sextas-feiras à tarde. Então é a minha linha de consultório particular que eu tenho conseguido fazer ultimamente. Pela manhã eu trabalho na Secretaria de Saúde, né? Então desenvolvo várias atividades ali, atendimentos coletivos, individuais, acompanhamentos específicos e basicamente é isso. Tem um outro projeto que você tem no YouTube, qual, né, dou link ali, dou joinha, curto e compartilho. Obrigada. Eu gostaria de saber, assim, aquela dona de casa que está se perguntando, eu quero parar de comer carne, eu vejo tanta coisa envolvida com carne, eu vejo tantas, digamos assim, coisas ruins que acontecem através da carne. Tem gente que cogita a hipótese do coronavírus ter vindo de origem animal. Então, assim, tanto que uma proteína, né? A vacina está sendo feita através de uma proteína, então quer dizer que alguma coisa com proteína tem, né? Não vamos entrar no mérito da questão nesse momento, porque a gente não tem estudos comprovados ainda. Mas que a gente sabe que a carne em excesso, tudo em excesso faz mal, né? Eu até, dias atrás, eu brinquei com você no PV aí, sobre um prato muito bonito que eu vi. Eu disse assim, cadê o bife desse prato? E aí a gente entrou numa brincadeira e tudo. E você tem um trabalho muito, muito bonito no YouTube. Eu gostaria que você divulgasse esse trabalho. Falasse um pouquinho aí qual é o canal, o que vai encontrar nesse canal, qual é a projeção desse canal. Seriam perguntas assim englobadas para você falar nesse momento. Tá. Em primeiro lugar, obrigada por me seguir. Quem quiser e tiver interesse em conhecer, é Mundo Vegano, _Lilian Alves. Por enquanto é um canal jovem, né? Tem um ano recém e eu consegui, por enquanto, postar 3 vídeos. 2 deles, que eu fiz no ano passado, são específicos para minha prática nutricional diária, ou seja, são parte complementar à minha prescrição. Um vídeo é de suco verde, então os benefícios maravilhosos do suco verde, e eu ensino ali um protocolo de suco verde que realmente funciona, que realmente é validado e que tem funções de desintoxicação no nosso corpo. Então, o primeiro vídeo que eu fiz foi esse, né, de suco verde. O segundo vídeo foi sobre a kombucha, que eu já mencionei aqui, né, alguns dos benefícios. Então, tem um vídeo ensinando as pessoas a fazer. Por quê? Porque quando eu consegui receber o meu primeiro Scooby, ou seja, a minha primeira mudinha para começar a produzir as minhas kombuchas, em seguida eu comecei a distribuir, porque ele vai se multiplicando e isso deve ser compartilhado, né? E aí eu comecei a compartilhar os Scoobies, doar para as pessoas e elas não sabiam como fazer. Então eu tive a ideia de gravar um vídeo, deixar à disposição para as pessoas poderem ter acesso e poderem produzir as suas kombuchas em casa. E o terceiro vídeo eu gravei esse ano, porque fazendo os vídeos para a escola vegana, gravando receitas, uma delas o pessoal pediu muito, né? Me acompanhando lá pelo Instagram, os bastidores da gravação. Aliás, deixa eu já aproveitar o gancho. Quem quiser me seguir no Instagram é @lilianalves.nutriveg. Eu coloco várias informações lá para todo mundo, seja vegano ou não vegano, né? Dicas de alimentação. E aí o pessoal pediu muito a receita do mousse de maracujá vegano, que é o mousse que eu desenvolvi, que eu criei a receita à base de inhame, que inclusive é bom para a imunidade, o inhame e o maracujá também. Então, uma receita que vale a pena fazer, né? E esse foi o último vídeo que eu postei, né? Vídeo de receita da mousse de maracujá vegano. Então, o propósito do canal não é se limitar a receitas, embora os 3 primeiros vídeos sejam de receitas, mas eu pretendo ir muito além, né? E publicar informações, fazer vídeos informativos, vídeos de atualização, dentro do mundo vegano, dentro das novidades desse nicho, digamos assim, que tem crescido bastante, né? Falar sobre alimentação à base de plantas e contribuir na medida do possível e no que eu puder para melhorar a saúde das pessoas, para deixar uma contribuição social, para deixar uma contribuição para um mundo melhor, né?
em prol dos animais, em prol das pessoas, em prol do planeta, em prol de todo mundo. Então essa é a minha missão e eu pretendo fazer isso através do canal em breve. Está fazendo muito bem feito, digamos assim, de passagem. Lilian, referente a cuidados que eu devo ter na minha alimentação, eu sou diabético, eu tenho pressão alta, eu estou no grupo de risco do coronavírus. O que eu devo fazer a nível de nutrição que isso venha me ajudar? Tá? Me ajudar, que eu digo, é o seguinte, que eu tenho uma imunidade melhor, você falou no inhame agora. Então, assim, o que seria importante nesse momento que eu poderia consumir e seria fácil de eu encontrar, tanto na natureza, quanto no supermercado, quanto no meu âmbito, no meu habitat natural? Uma orientação geral para melhorar a imunidade de qualquer pessoa, principalmente de quem tem doença crônica, porque quem tem uma doença crônica, uma diabetes, qualquer diagnóstico já confirmado, já deveria, né, estar em acompanhamento com um profissional nutricionista para ter ali as recomendações, as orientações necessárias e individualizadas para cada caso. Mas assim, em linhas gerais, o que eu vejo que funciona demais para melhorar a imunidade, a saúde, de forma geral, é realmente investir em alimentos crus, em alimentos vivos, em alimentos enzimáticos, em alimentos que alcalinizam o nosso organismo. Que alimentos são esses? Vegetais crus, os folhosos. Se a gente sair daqui ou no lugar que você estiver e olhar para a rua, olhar para a natureza, a cor predominante que você vai ver é o verde. E a gente tem que começar a entender melhor o que a natureza nos ensina. A natureza tem todas as respostas. E eu sou da medicina naturalista, gosto muito da linha integrativa. Então, hoje, eu vejo que falta demais a cor verde na alimentação das pessoas. Então, o próprio suco verde que tem lá no meu canal do YouTube é uma receita que qualquer pessoa pode e deve fazer. Por quê? Porque o pigmento verde, né, a clorofila dos vegetais, de forma crua, principalmente, quando entra no nosso corpo, é rapidamente absorvido e é como se fosse uma transfusão de sangue da natureza direto para o nosso sangue, direto para a nossa corrente sanguínea. Por quê? Porque a molécula da clorofila é muito parecida com a nossa hemoglobina sanguínea. A única diferença é que no verde a molécula central é o magnésio e na nossa hemoglobina a molécula central é o ferro. É a única diferença. Então é uma injeção de vitalidade, é uma injeção de bem-estar que a gente sente automaticamente quando a gente começa a fazer uso do suco verde, que é remédio. Suco verde, aquele protocolo que tem lá, ele é remédio e é comprovado cientificamente todos os benefícios que ele tem. Então é uma dica fácil, simples, que a pessoa pode ir agora na internet e já começar a colocar em prática. Tá. Lilian, vamos lá, mais uma perguntinha referente aos seus trabalhos. No Posto 24 Horas, como eu faço hoje para ser atendido pela nutricionista Lilian? Estamos com uma fila de espera um pouquinho grande lá. As minhas consultas, os meus atendimentos vêm via encaminhamento médico, então, né, passa na consulta com o médico, ele identifica a necessidade ou a vontade da pessoa em receber um atendimento nutricional. E aí isso é protocolado lá na central de marcação de consultas, e eu mesma organizo a minha agenda, telefono, marco com os pacientes e atendo. E quando você falou que essa agenda aí está um pouco apertada, digamos assim, né, está com extensa, para quando eu, né, obeso, quero mudar de vida, quero ter uma vida mais saudável, quero me cuidar, como eu faço para chegar na linha através desse... Qual posto eu procuro? Se é o central, se é o do meu bairro? Através do meu bairro eu vou conseguir esse atendimento? Eu tenho outras nutricionistas também. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a nutrição na saúde. A via de acesso é ampla, pode ser em qualquer posto do seu bairro, consultar com o médico, pegar um encaminhamento e levar ali na central de marcação. Não demora muito, eu procuro atender com o máximo possível de urgência, né? Vou chamando as pessoas por ordem de protocolo. O que acontece, que eu acho importante já aproveitar o momento para chamar a atenção. Muitos pacientes marcam e não vão. Então, como a gente tem uma fila extensa de espera, acaba tirando e atrasando o atendimento de outras pessoas. Então, não é incomum as pessoas agendarem o atendimento e não comparecerem. Né? E se eu agendei e não fui na consulta, eu tirei o lugar de outra pessoa, eu vou voltar para o final da fila? Automaticamente, eu arquivo esse encaminhamento da pessoa que não compareceu, a menos que a pessoa
telefone, se justifique ou, né, demonstre o interesse, tome a iniciativa de que essa consulta seja remarcada. Nesse caso, não tem problema nenhum. Agora, quando a pessoa não aparece, não telefona, não justifica, não procura mais o serviço, automaticamente ela é desvinculada e esse encaminhamento é arquivado. Referente a esse atendimento, preferencialmente tem horário? Você faz a agenda flexível? Como é que funciona? Eu só atendo tal dia? A agenda eu vou fazendo sempre que possível, porque eu concilio os atendimentos coletivos, né, em grupos, e os atendimentos individuais também. Então, por exemplo, tem semanas que eu atendo 3 dias só de ambulatório. Terça, quarta e quinta. Segunda, geralmente eu tenho um grupo, né? Um grupo fixo lá no 24. Mas terça, quarta, quinta e sexta são dias passíveis de atendimento no ambulatório. Agora, em função, né, do coronavírus, que a minha sala foi isolada, usada para isolamento, eu não tenho atendimento para essa semana, mas enfim, a partir da semana que vem já vamos retomar e vamos nos adaptar, né, Alex? A equipe toda está se adaptando para continuar atendendo a população da melhor forma possível, né? Lilian, o que você encontra lá, conversando com o pessoal lá, que eles referem sobre isso, sobre essa procura, né, sobre ajuda, tanto na área nutricional? Se já chegou clientes nossos lá te pedindo informações sobre o coronavírus? Ainda não. É muito recente, né? Eu sinto assim que está mais em voga agora a partir dessa segunda-feira, que parece que aumentou muito a preocupação, a conscientização, então é muito recente, né? Por enquanto ainda não atendi ninguém nessas condições. E essa semana não comecei atendimentos, então quem sabe na próxima semana, sim. Mas as orientações são essas, né? Que eu passei aqui, lá no meu Instagram, eu publiquei ontem um texto também sobre o coronavírus, mostrando alguns dados epidemiológicos da quantidade de mortes que acontecem diariamente. Por exemplo, só de fome, 27 mil pessoas morrem por dia, sendo 8.500 crianças. Então, são fatos que ocorrem e que a gente já se acostumou, né? Ou não dá muita bola, não dá muita atenção, não sai muito na mídia, mas são milhões de outras mortes que acontecem diariamente por outras causas. E o corona, que não anula, né? Que não exclui a necessidade da gente dar a devida atenção e os devidos cuidados ao vírus corona. E outra dica que eu quero deixar, antes que eu me esqueça, muito importante, né? Sobre o que o Alex tinha perguntado antes, de medidas simples de prevenção dentro da alimentação. Então, a gente tem um super alimento de nome esquisito, mas que eu vou passar para quem quiser utilizar, porque ele é um complemento de minerais, ele é um complemento de clorofila e ele ajuda a aumentar a imunidade, que é a espirulina. É um pozinho verde que a gente compra em casas de produtos naturais ou usa em cápsula e ela ajuda bastante a melhorar a imunidade e a suplementar nutrientes que às vezes estão faltando na nossa alimentação. Encontra em Taquara, é isso? Sim, facilmente. Aonde? Pode falar, a gente não tem problema. Na Container eu acho que deve ter, na Divina Terra eu já comprei, ali no Armazém Natural, onde era a Multissom, também com certeza a gente encontra. Que bom. Também gostaria de deixar aqui uma pergunta para a Lilian, referente o seu canal novamente. Uhum. Esse seu canal aí tá dando o que falar. Esse canal, a gente acompanhou lá e conversamos, eu e o Jorge. Jorge disse, Alex, pergunta para ela lá, porque qual é a linha de atuação desse canal? O foco principal dele nesse momento? É o veganismo. Veganismo. Né? Na verdade, o veganismo é um estilo de vida. A alimentação está inserida nesse estilo de vida. Então, a alimentação vegetariana estrita, né? Pautada no veganismo. Então, no momento, o foco é a alimentação, mais especificamente, a alimentação vegana. Vivemos um momento de crise. Isso é muito caro de se fazer? É muito difícil de se fazer? Na segunda pergunta. Assim, ó. Primeiro lugar, hoje em dia, a gente tem opção vegana em quase todo lugar. E opções que a gente pode substituir, por exemplo, o Subway. Semana passada lançou o Subveg, que é um sanduíche toda a base de planta, 100%, com um hambúrguer, né, igualzinho ao hambúrguer de origem animal, o cheddar igualzinho o cheddar de origem animal, tudo delicioso, ou seja, tá muito simples, é só, em vez de pedir um hambúrguer comum, um sanduíche comum, do Subway pede a opção vegana. O McDonald's, o Burger King, então grandes redes já estão se dando conta dessa demanda e já estão se adaptando. O Mac, o Burger King já tem opções vegetarianas.
Mas isso falando de fast food, falando de alimentação fora de casa, porque a alimentação em casa, lógico, é muito mais barato. E a alimentação básica, o que a gente precisa, o que está de acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde, é uma alimentação à base de in natura minimamente processados, ou seja, a pessoa pode ter uma horta em casa, pode comprar, né, de comércio local, de agricultores que moram perto, isso diminui inclusive o circuito de abastecimento e é bom para a pegada da sustentabilidade, né? Sim. Então, feiras locais, ou seja, a base da alimentação deve ser o quê? Legumes, verduras, feijão, os cereais integrais, de preferência o arroz integral, a massa integral. Então, alimentos que são super acessíveis. O item mais caro do cardápio do brasileiro é a carne, né? Eu não sei quanto que custa um quilo de carne, mas eu sei que, com certeza, com o dinheiro que se compra um quilo de carne, se compra 2, 3, 4, 5, 6 quilos de vegetais numa feira. Sim. Então, Outra... não é caro, não. Tá. Outra pergunta em relação a isso. Eu posso fazer esse alimento, estocar ele? Posso? Eu vi que você postou lá alguma coisa referente a isso. Eu gostaria que você falasse para aquela dona de casa que está nos ouvindo agora nesse momento, que gostaria de ter acesso a isso. Eu posso congelar? Tem uma durabilidade? Qual é a recomendação? Porque não vai conservante, né? Não vai produto industrializado. Então, qual é o tempo em média de vida que eu posso manter isso na geladeira? Ou no congelador, ou no refrigerador, o que seja. Bom, os gêneros mais perecíveis são realmente os de origem animal, né? Se for lá e tirar o leite da vaca, de manhã, de tarde está azedo, se deixar fora da geladeira. Sim. Já as plantas não, elas têm uma durabilidade muito maior. Um alimento processado, ou seja, um alimento que foi cozido, um arroz, um feijão, por exemplo, né? Quem rege todas essas diretrizes de durabilidade, de conservação, de higiene, é a vigilância sanitária. O que a vigilância sanitária nos diz, né? IDC 16 de 2004. Um alimento cozido, um alimento processado, ele pode ficar até 5 dias armazenado na geladeira, desde que a geladeira esteja com temperatura de 4 graus ou menos, desde que o alimento tenha atingido pelo menos 70 graus no período de cocção e tenha sido resfriado em no máximo 1 hora, de 60 até 5 graus para ser armazenado na geladeira. Então tem todo um critério baseado em 2 fatores, tempo e temperatura. E claro, toda a higiene envolvida no processo. Então a durabilidade, o armazenamento vai depender diretamente disso, do tempo, da temperatura e de todo o processo que foi utilizado ali. A Aline pretende, uma pergunta agora, a Aline pretende fazer o workshop referente a isso, para ensinar a dona de casa, para ensinar aquelas pessoas que queiram aprender, e como hoje conversar com a Aline diretamente para ter essas informações, para solicitar uma consulta particular, porque você não atende somente pelo SUS, você atende... Sim, eu atendo, eu dou consultoria, eu já dei palestras sobre isso para as merendeiras da rede de Campo Bom, foi o meu maior público onde eu palestrei, umas 300 pessoas, eu acho. Então, eu trabalhei 6 anos na alimentação escolar e eu mesma capacitava as merendeiras, por isso que eu tenho na ponta da língua a questão de boas práticas de fabricação e manipulação de alimentos. Então, eu posso dar consultoria, né, elaborar manual de boas práticas, enfim, para estabelecimentos ou para residências, enfim. E aí pode me chamar inbox no Facebook, né, página Lilian Alves Nutricionista, ou no direct no Instagram, né, @lilianalves.nutriveg. Pode me chamar lá que eu atendo. Tá? Sem problema, ou no e-mail, tá? lilianalves.nutri@gmail.com, e eu atendo aí o que eu puder ajudar, o que eu puder contribuir, com certeza. Tá. Lilian, tem uma colega minha lá que é super fã sua, que é sua cliente, e esses dias ela estava me mostrando que você mandou para ela uma dieta lá, né? A Bruna. Um abraço à Bruna aí, e as meninas que trabalham com a gente também, gente boa. A Lilian e a Bruna, eu brinco muito com elas porque eu sou bariátrico, então é mais complicado, né, substituir a proteína. Então eu não me adaptei muito bem com os leguminosos depois da cirurgia. Cada um tem um estilo que se adapta ou não, né, nessa parte. Tem pessoas que comem doce e passam mal, tem dumping, tem outras que comem carne e passam mal. Eu, particularmente, carne para mim ela tem que ser muito processada. Não pode ser, né, tem que ser uma carne mais triturada, digamos assim, senão eu realmente passo mal. Então eu cuido muito quando eu vou me alimentar referente a isso. Mas a Bruna, ela é muito séria nesse sentido de seguir a risca o que a Lilian passa. E ela vem para mim e fala assim:
nossa, como eu me sinto bem, porque eu mudei isso, eu parei de comer aquilo. E eu brinco com ela, eu digo, olha, chama ela de Protei, né? Porque e ela disse, não tem mais Protei, porque eu me cuido mesmo. Então, assim, o que você fala e deixa de recado para o atleta? Aquela pessoa que resolveu sair do sedentarismo hoje e mudar drasticamente para o vegano. Saiu hoje e resolveu entrar numa academia e virar vegano. Como fazer essa transição de uma forma coerente e com cautela? Gostaria que você deixasse um recado para eles. Bom, Alex, eu não vejo outro meio senão ter um acompanhamento profissional bem feito, né? Então, procurar um profissional que realmente entenda do assunto, porque tem muitos profissionais que não têm estudo suficiente para poder orientar um paciente de forma adequada e vão querer obrigar o paciente a comer carne, a tomar leite, a tomar suplemento, o que não é necessário. Uma alimentação bem feita dispensa o uso de suplementos caros. Então, realmente, procurar uma ajuda de um profissional que vai personalizar um tratamento, fazer uma dieta aplicada à situação da pessoa naquele momento, eu acho que é fundamental e não tem algo que vai substituir isso com tanta eficiência. Não tem uma pesquisa no Google ou uma revista boa forma que vai realmente ajudar o suficiente. Acho que tem que ser ajuda profissional mesmo. Então eu gostaria que você deixasse um recado aí para essas pessoas que querem seguir. Se conseguem conversar de novo com você, deixa seus contatos no ar de novo, né? E você comentou comigo dias atrás aí que tem um projeto de atendimento personalizado individual, que seria consultas online, é isso? Talvez. Na verdade, o Conselho de Ética do Nutricionista veda o atendimento de primeiras consultas online, porque tem que ter um processo físico, né, de avaliação, e não se pode estabelecer uma conduta e uma prescrição sem ver realmente, avaliar de perto o paciente. Então, para uma primeira consulta é necessário e é indispensável que seja presencial, mas depois um acompanhamento pode sim ser feito de forma online e é uma forma que facilita, né, a vida das pessoas. Então, tenho esse projeto aí para desenvolver nos próximos meses. E sobre o ganho de massa muscular, de massa percentual de gordura, enfim, essas alterações, é super importante mesmo conciliar o exercício e conciliar junto com a dieta. Então, os dois são igualmente importantes. Então, não tem como ganhar massa magra, ganhar músculo só suplementando proteínas. E tem gente que pensa isso, eu vou suplementar, comer um monte de proteína. Se não fizer exercício, não vai ganhar massa magra. Sim. Né? Aquele excesso de proteínas vai precisar ser eliminado e aí isso gera consequências ruins e prejudica a nossa saúde. Da mesma forma, para emagrecer com saúde, a gente precisa ter uma alimentação saudável. Aliás, escutei uma frase ontem e concordo perfeitamente com ela. Não é emagrecer para ter saúde, é ter saúde para emagrecer. Ou seja, a gente muda os nossos hábitos, adota hábitos mais saudáveis, um estilo de vida melhor e automaticamente o emagrecimento acontece. Porque quando a gente faz o contrário e quer emagrecer a qualquer custo, a saúde acaba pagando o preço mais cedo ou mais tarde. E isso traz consequências. O efeito sanfona, por exemplo, né? Cada vez que a gente emagrece, que a gente perde peso, a gente não perde só gordura. A gente perde também músculo. Mas quando a gente recupera esse peso de uma maneira muito rápida, a gente ganha muito mais fácil gordura do que músculo. Então é importante, né? Para os dois casos, tanto para ganhar peso quanto para perder, a dieta, uma alimentação saudável, que vai ajudar nesse objetivo, junto com o exercício físico, para preservar a massa muscular ou para fazer hipertrofia. O tempo está terminando aqui. Gostaria de deixar novamente um novo convite e um desafio, que eu sei que você tem um grupo de redução de peso na secretaria, não tem? Sim. Tá. Então, vou deixar um convite aí para as suas alunas, que uma delas que perdeu mais peso venha aqui fazer uma live um dia e você vai falar o que mudou e ela dá uma entrevista o que mudou. Porque as pessoas precisam ver as coisas boas que são feitas. Então que isso seja mostrado, a gente vai mostrar na rádio, a gente se propõe a fazer isso. Vamos marcar uma outra data, né, de acordo com a tua agenda, no programa aí para você trazer e falar sobre isso. Ótimo. Né? As pessoas já perderam 16 quilos. Olha, como isso é importante, gente. Então assim, você ouvinte, quiser tirar suas dúvidas, anota aí. O dia que a Lilian estiver aqui, a gente vai divulgar nos nossos canais e vocês vão poder fazer essa pergunta online ou até mesmo por telefone para a Lilian, tá bom? A gente deixa um abraço a todo mundo aí, em nome do programa Saúde em Evidência com Jorge Amaral. Hoje tivemos a presença de Lilian Alves e eu vou deixar que ela se faça esse momento de encerramento. Eu vou deixar mais uma vez os meus endereços.
se alguém quiser entrar em contato, tá? O meu Instagram, @lilianalves.nutriveg. Facebook é página, tá? Não é perfil. É a página Lilian Alves Nutricionista. E o meu e-mail, lilianalves.nutri@gmail.com. Quero deixar um abraço para todos os ouvintes. Obrigado por estarem com a gente. Quero deixar um abraço para o Jorge, para o Alex, agradecer o convite, agradecer a oportunidade. Sempre muito bom estar aqui. Espero que a gente vá e consiga fazer juntos ainda muito pela saúde, que é o propósito desse programa. Né? Um abraço para todo mundo e muito obrigada.